Boa noite, irmãos. Shabbat Shalom, né? Estamos no Shabbat, já começou o Shabbat, né? O sábado bíblico, ele começa ao pôr do sol de sexta-feira, então já estamos no Shabbat, né? Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom significa um sábado de paz para todos, né? Um dia qual nós descansamos, repousamos e fazemos orações, estudamos a Torá, reunimos com os irmãos. É um dia muito especial para o povo, para o homem, né? Então, Shabbat Shalom. Espero que os irmãos tenham visto o primeiro vídeo. Eu sei que ficou muito longo o vídeo, muito longo, porque eu precisei ali responder algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Mas esse vídeo aqui vai ficar menor, tá ok? Hoje nós vamos continuar, né? Nós estamos em um estudo falando sobre lei alimentar, sobre a alimentação, sobre o que Hashem permite a gente comer ou não, né? Nós estamos caminhando aí nesse estudo. Hoje nós vamos observar um texto. Esse texto está lá em Timóteo, capítulo 4, né? Usa-se muito esse texto para afirmar que a alimentação ela pode ser feita de qualquer forma, comer qualquer coisa que desejarmos, né? E não diferente dos outros textos, né? Os outros textos também são textos que as pessoas vão pegar ele sem o contexto e vai dizer, não, Jesus, depois de Jesus mudou tudo, né? E basicamente a gente precisa entender que se eu não ler contexto eu crio um problema, tá? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante. Eu vou ler até o verso 5, tá? Porque até o verso 5 é até onde é usado para esse entendimento. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Ok? Até aqui. Então, se você ler o texto no modo grosseiro, diz assim: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada o que rejeitar. Então, vamos lá. Toda criatura de Deus é boa e não há nada o que rejeitar. Então, tudo que Deus criou é bom para alimentação. Em certa parte, se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que não faz sentido. Porque Deus criou todos os animais, né? Então, você acha que a palavra está dizendo que tudo que Deus criou é bom para você comer. Coma urubu, coma cachorro, coma gato, carne de gato, coma o rato, coma a barata, coma o sapo, coma qualquer outro animal. O que você vê na rua você pode matar e comer, porque tudo que Deus criou é bom para o homem. Será que o texto está dizendo isso? Se você pega um vídeo de algumas culturas, né, dos rapazes lá, os camaradas comendo rato, e você fala assim, credo, misericórdia, né? Porque é uma cultura deles que eles comem qualquer coisa, né? Então, vamos observar bem o texto. Inclusive eles pegam esse texto e eles vão falar assim, tá vendo? Esse povo que Timóteo disse que ia aparecer nos últimos dias é o povo judeu, que vai falar que não é para dar ouvido a esse povo, porque diz assim, mas o Espírito Santo
certamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, para a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, né? Aí vem alguns judeus, né, vem alguns do nosso povo lá e vai falar assim, gente, não coma, isso a Shane falou para não comer, isso é santo, você tem que ser santo, isso é impuro, isso é imundo, né? Não é para você comer. E aí o pessoal fala assim, tá vendo bem que Timóteo diz que nos últimos dias apareceria alguém para falar que não era para comer as coisas que Deus criou para os fiéis. Então vamos lá. O texto vai dizer assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, para a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. E aí você para e pensa assim, peraí, o mundo judaico, o judeu proíbe casamento? De forma nenhuma. Inclusive, é um dos principais preceitos do mundo judaico é casar, né? O mandamento é casar. Então, se você pegar muita coisa no mundo judaico, você não pode ser um rabino se você não for casado, você não pode ser um líder de uma sinagoga se você não for casado. Então, não é de judeu que o povo está falando, né? Existe uma turma que surgiu depois, né, a Roma, que vai proibir casamentos, né, e os padres não podem casar, alguma coisa assim, mas o povo judeu não. O judeu, o mandamento é deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. Tá? É um dos mandamentos da Torá. E diz assim, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Vamos lá. O que é proibindo comer os alimentos que Deus criou para os fiéis? Quando eu falo assim, olha, mas Deus permitiu, ele santificou os alimentos. Sim, eu preciso entender a essência e o princípio disso, ok? O princípio disso está lá na Torá, lá em Levítico, lá em Deuteronômio. Quando Deus fala assim, olha, isso vos será por alimento. Isso não é alimento. Você pode ir lá em Levítico capítulo 11, que você vai ver escrito lá. Deus ele vai dar uma lista do que é alimento e uma lista do que não é alimento. Então quando a Bíblia fala assim, Deus santificou o alimento, sem problema. Porque a outra lista nem alimento é. Então quando você fala para judeu assim, olha, Deus disse que puros são todos os alimentos. Para o judeu não tem problema nenhum você falar isso, porque para eles realmente os alimentos são puros. Mas eles sabem diferenciar o que é alimento e o que não é alimento. Porque quando a Hashem fala isso não é alimento, acabou. Nós não temos isso por alimento. Então quando Yeshua está falando assim, ó, isso é alimento, isso não é alimento. Quando Yeshua fala assim, ó, e santificou o alimento, porque o alimento é bom, sem problema nenhum. Todo judeu sabe o que é alimento, né? E todo judeu sabe o que não é alimento. Então, quando algum judeu vai falar assim, ou Yeshua, ou Pedro, ou Kefas, ou Timóteo, ou seja quem for, ele vai falar assim, ó, isso aqui é alimento, isso não é alimento. Aos convertidos ao judaísmo, né, como Timóteo, vira e fala assim, ó, Deus santificou os alimentos, sem problema nenhum. Porque a gente sabe o que é alimento e o que não é alimento. Ok? Por exemplo, um exemplo. Se eu falo para você assim, ó, Deus santificou todo o alimento, você coloca nessa lista o rato? Basicamente não, porque você não tem o rato como alimento. Entendeu? Então quando fala para o judeu sobre alimento, ele vai lá na lei e sabe, ó, isso é alimento, isso não é alimento. Então, sem problema nenhum. Então diz assim, ó, proibindo, verso 4, porque toda criatura de Deus é boa. Não, peraí, eu acho que eu pulei aqui, né? Verso 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Olha para você ver. Tanto que o texto diz lá assim o seguinte, ó. Esse alimento aqui é para vocês, para que vocês sejam santo perante mim. Né? Seja santo porque eu sou santo. Levítico capítulo 11. Então, pode comer dele porque ele vai te santificar. Então, Deus criou esses alimentos para os fiéis. Ok?
e para os que conhecem a verdade, a fim de usar delas com ações de graça. Vamos continuar o texto. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Olha para você ver. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar. Aí se você para o texto aqui, você fala, está vendo? Não há nada que rejeitar. Mas o texto continua. Diz assim, tendo recebido com ações de graças. Aí eu preciso entender o seguinte. O que é um alimento recebido com ações de graça? É um alimento que eu consagro a Hashem e aí eu vou oferecer ao meu irmão. Tá? Agora, como que eu vou consagrar a Hashem um alimento que a Hashem falou que é imundo? Não podia se consagrar esse tipo de alimento. Esse animal ele era proibido. Imagina só, esses animais, só de eu tocar nele eu tinha que eu ficava impuro e eu não podia se aproximar do templo, porque a presença do Eterno estava lá. Então eu não podia consagrar esse animal ao Eterno, principalmente como alimento. Tá? Agora, o texto fecha assim no verso 5. Olha, porque pela palavra de Deus e pela oração, todo alimento é santificado. Não tem todo alimento não, peraí. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vamos entender uma coisa. O que santifica um alimento? Vamos lá, eu vou fazer uma mesa, né? Uma mesa farta, e vou colocar lá os legumes, as verduras, o arroz, os grãos, aí eu vou pôr a carne e eu vou santificar esse alimento. Então, geralmente as pessoas dizem assim, olha, se você orar, você santificou o alimento. Não é assim. O texto está dizendo o seguinte, pela palavra de Deus e pela oração, o alimento é santificado. Então existe um crivo. O que é um crivo? É uma peneira que ela precisa passar para ser santificado. Então o que primeiro santifica o alimento, conforme o texto que nós lemos? A palavra de Deus. Lembrando que quando Timóteo está falando, não existe Novo Testamento. Grava isso na sua cabeça. Timóteo está escrevendo uma carta e está dizendo o seguinte, porque pela palavra de Deus o alimento é santificado. Quando Timóteo fala pela palavra de Deus, o que nós temos como palavra de Deus? Nós temos a Torá e os profetas. E isso é palavra de Deus quando os autores do Novo Testamento estão falando, citando palavra de Deus. Tá? O Novo Testamento ainda não existe reunido, não é um livro ainda. Então, quando eu digo assim, porque todo alimento pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, quando eu coloco o alimento na mesa, a primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte, a palavra de Deus santifica esse alimento. Aí eu tenho que voltar lá onde o Eterno falou, pegar lá os textos, pegar o que ele permite, o que ele não permite e ler. Se eu leio lá e falo assim, mas peraí, eu não posso comer essa carne. Então, a palavra de Deus santificou o alimento? Não santificou. Entendeu? Quando o texto diz assim, pela palavra de Deus e pela oração, então se a palavra de Deus disse que é para eu comer, é porque Deus santificou. Se a palavra não santificou, não é alimento. Então, quando eu coloco uma carne na mesa, primeiro eu vou ver a palavra permite. Eu coloquei um frango, uma carne de frango, um peixe com escama, coloquei na mesa. E aí eu penso, não, Deus falou que do mar e do rio eu posso comer um peixe que tem escama e barbatana. Esse peixe tem escama e barbatana. Então a palavra santificou? Santificou. Eu peguei o frango, sacrifiquei, preparei, coloquei na mesa. E aí esse alimento que está na mesa, a palavra santificou? Santificou. Olha, eu peguei lá uma rã, um sapo, uma rã. Coloquei na mesa. Aí eu falo assim, o que a palavra fala? Não, a palavra diz que é imundo. Então a palavra não santificou. O texto está dizendo que ele tem que ser santificado pela palavra e pela oração. Então se a palavra não santificou, não adianta. Nós temos uma cultura muito impregnada na questão da carne do porco, mas vamos lá, se eu coloco o porco na mesa e aí eu vou para a palavra não santificou, a palavra diz que é imundo. Então eu não tenho a capacidade de orar para santificar. Por quê? Porque a palavra não santificou. Então o primeiro é a palavra,
depois da oração. Então, se eu coloquei um alimento que Deus chamou de alimento na mesa, eu vou então, peraí, a palavra já santificou. Como a palavra já santificou, conforme o texto, agora eu vou orar. Porque pela palavra e pela oração o alimento é santificado. Então a palavra santificou. Agora eu vou fazer o quê? Dar graças, né? Eterno, abençoe esse alimento que o Senhor preparou para nós, citamos bênção, porque é um alimento que o Senhor derramou, foi derramado um sangue, né? Foi um sofrimento de um animal para que nós possamos ter o que comer. Então obrigado por esse alimento, abençoe, amém. Santificamos o alimento pela palavra e pela oração. Então não adianta eu colocar uma carne que Deus falou que é para eu não comer, porque nem alimento é, aí eu ponho na mesa e falo assim, Deus abençoa esse alimento. Primeiro que nem alimento, Deus não falou que isso é alimento, Deus não chamou isso de alimento. Segundo, que é imundo. Terceiro, que a palavra não santificou, então não adianta eu orar. Imagina eu orar, pedindo para Deus santificar um negócio que Deus falou que é imundo, que nem alimento é, e que a palavra já condenou, né? Então o texto é bem claro quando diz assim, porque tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se a palavra santificou, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Santifique com a tua oração e coma. Mas se a palavra já chamou de imundo, não adianta orar. Isso não vai ser santificado, porque nem alimento é. Ok? Compreendeu o texto? O texto está lá em Timóteo, é um dos textos que a gente está estudando, né, para continuar o estudo, que você possa ler lá, pensar, refletir, né, ler, mas sempre entenda o último verso lá que o Timóteo disse. Meu irmão, coma, porque todo alimento pela palavra, né, ele está falando todo alimento, porque tudo pela palavra e pela oração é santificado. Se a palavra de Hashem não santificou, não adianta. Ok? Shalom, shalom, que a Eterno nos abençoe, que você tenha um Shabbat maravilhoso. E, permitindo o Pai, né, amanhã estaremos reunidos lá de manhã, juntamente lá no espaço que o nosso irmão Wander cedeu, um espaço abençoado, para nós estudarmos um pouquinho a palavra de Hashem. Se você tiver a oportunidade de estar lá conosco, será um prazer. Shalom, que Hashem te abençoe, um abraço.